O artigo a seguir foi escrito por Otto de Alencar de Sá Pereira, advogado, professor e historiador, que por sinal é conservador. É preciso ressaltar que a caneta encapesadora não compactua com ideias estatistas. Este vídeo é de cunho educativo apenas. Tiradentes, um dos mais graves enganos da história. Tiradentes é um dos mais graves enganos da história, contada a partir da República. Há algumas décadas passadas celebrava-se o 22 de abril. Nada mais justo. Descobrimento do Brasil. Agora não. O 22 de abril passou a um dia qualquer desapercebido de comemoração, fazendo o povo esquecer-se da data. E aí passou-se a celebrar o 21 de abril, Tiradentes. Mas, por que Tiradentes? O Império tivera, em sua história, muitos ícones a comemorar. Além de D. Pedro I, de D. Pedro II, de D. Leopoldina, de D. Amélia, de D. Teresa Justina e da Princesa Isabel, o Império tivera Caxias, Osório, Tamandaré, Barroso, Porto Alegre, Zacarias de Góes e Vasconcelos, Paraná, Paulo Barbosa, Ouro Preto, Alencar, Castro Alves, Amoedo, Gonçalves Dias, Silveira Martins, Ferreira Viana, Carlos Gomes, Mena Barreto, Pirajá, etc. 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 A República precisava também de um ícone. Deodoro. Nem pensar. Arrependera-se de ter proclamado a República e era amigo do imperador. Mariano Peixoto. Credo em cruz. Mandou passar a fio da espada 400 guardas-marinha da Esquadra Imperial, na revolta da Armada. Prudente de Moraes. Não. Chacinou Antônio Conselheiro e todos de Canudos. Campos Sales. Rodrigues Alves. Afonso Pena. Não poderiam servir. Antes da República, eram conselheiros do Império. Barão do Rio Branco. Como um ícone da República pode ser um barão? Jamais. Santos Dumont. Era amigo íntimo da família imperial no exílio de Paris. Oswaldo Cruz. Foi um grande médico, sanitarista, do período republicano, mas discípulo de outro médico, o Barão de Motamaia, que acompanhou a família imperial, no exílio. Marechal Rondon. Talvez, mas tinha sangue e cara de índio. Washington Luiz. Foi deposto por Getúlio, não serve também. Quem sabe, o próprio Getúlio. O homem dos trabalhadores. Mas, como ícone de uma república que se diz liberal e democrática. Um ditador? Amigo de Hitler, de Mussolini e de Plínio Salgado, que, por sinal, traiu Juscelino. Fez Brasília. Mas acelerou a inflação e tinha cara de palhaço. Também não serve. Jânio Quadros. Era louco. Mas, então quem? Não há ninguém. Será possível. Villa-Lobos. Gênio da música, mas era um boêmio. Não serve. Foram escarafunchar, na história colonial, anterior à vinda da família real portuguesa. Beckmann? Não, tem nome alemão. O Sabino, da Sabinada da Bahia? Não serve, não tem perfil de ícone. Os mais antigos? Duarte Coelho, Tomé de Souza, Duarte da Costa, Mendes Sá? Não podem. Foram nomeados pelo rei de Portugal e eram seus súditos fiéis. Então, quem? Havia um alferes, suboficial, em Ouro Preto, que foi patriota de fato. Participou da Conjuração Mineira de 1789, conhecida como Inconfidência Mineira, que queria a independência de Minas Gerais, da coroa portuguesa, e era republicano, e foi o único que se declarou, de fato, revolucionário, enquanto os outros negaram, em tribunal. Os outros eram importantes, padres, juízes, desembargadores, poetas famosos, coronéis, outros oficiais, etc. Mas todos, ou se mataram na prisão, como Alvarenga Peixoto, ou traíram seus ideais negando sua participação na Inconfidência. Tanto que a pena de morte foi reformada em exílio perpétuo para a África, que não foi perpétuo, pois 33 anos depois, D. Pedro I proclamava a independência, não só de Minas, mas do Brasil todo, e eles puderam voltar. Alguns voltaram já no tempo de D. João VI. Nenhum deles, portanto, serve de ícone republicano, mas e o alferes? Não é muito insignificante. Ainda mais que nas horas vagas era barbeiro, e como, costume da época, também arrancava dentes, cabelo, barba e dentes, por favor, e o fulano sentava-se, corajosamente, na cadeira do Tiradentes. Insignificante acabou louco, antes de ser enforcado. Se é que foi, há dúvidas, como era maçom, o teriam salvo e trocado por outro, também condenado à morte. Suspeita-se. É um simples alferes, tirador de dentes. Não faz mal. Nós o inventamos. Com quem ele precisa parecer-se? Claro. Com Jesus. O mártir da pátria.
Vamos pulir barbas. Os enforcados tinham cabelo e barba raspados, antes da execução. E criar sua história será o ícone da República, já que não há nenhum outro. Foi um patriota republicano. Haverá dúvida. Mas por que não agiu como os demais, tirando o corpo fora? Terá sido mesmo como patriota. Ou como irresponsável, por causa da loucura. A conjuração, antes de ser descoberta pelas autoridades da coroa portuguesa, ia de vento em popa, embora com tão poucos partícipes, que podiam reunir-se na sala do poeta Tomás Antônio Gonzaga, o Dirceu da Marília. Todos eram homens de estatura alta, ou da política ou intelectual, ou militar, etc. Entre os de pequena estatura, contava-se Joaquim José da Silva Xavier, o alferes, Tiradentes. Era jovem, robusto e patriota, pelo menos parecia ser, logo, a figura indicada para ir, de viagem ao Rio de Janeiro, a fim de encontrar aderentes em confidência. Foi mandado, quase como um moleque de recados. Como não tivesse muita instrução, nem tino político, ou lábia publicitária, fracassou. Todas as portas que visitou no Rio de Janeiro, lhe foram fechadas, ou melhor ainda, lhe eram batidas na cara. Fora. Não queremos nada com você. Fruto da revolução lá dos franceses, fora. E foram tantos os foras, que o já fraco equilíbrio psíquico do Tiradentes, tornou-se em loucura. Voltou para Ouro Preto, ou Vila Rica, como também era chamada a capital da capitania. A volta foi mais dura que a vinda, pois se na vinda sofrer as agruras de viajante daquele tempo, pelo menos havia esperança. A volta, teve as mesmas agruras, mas sem a esperança. E a falta da esperança aumentou a insanidez. Pousava em fazendas, do caminho. E nas casas grandes dos fazendeiros, em geral ligadas ao Marquês de Barbacena, governador das Minas Gerais, contava, à mesa, que tropas do Rio de Janeiro marchariam, em breve, para engrossar os exércitos de revolucionários de Ouro Preto, que a França e os Estados Unidos enviariam esquadras, para combater o vice-rei, no Rio de Janeiro, impedindo-o de ajudar o Barbacena. E assim por diante. Em cada parada, até Ouro Preto, aumentavam seus delírios. Resultado, o Marquês de Barbacena ficou sabendo de tudo, antes mesmo que o traidor Silvério dos Reis lhe contasse. Por isso não deu guarida ao Silvério e mandou prendê-lo também. Também, porque, mal Tiradentes chegou a Ouro Preto, foi encarcerado, junto com todos os outros inconfidentes, que ele havia delatado, na mais pura ingenuidade dos insensatos e loucos. Como já dissemos, foram todos a tribunal, e negaram, menos ele. O processo chegou a Lisboa e o Alto Tribunal da Corte condenou todos à pena máxima, forca. Mas reinava em Portugal uma mulher, a Rainha de Maria I, que ainda não tinha perdido suas faculdades mentais. E como mulher e bondosa católica reformou a sentença de morte, para degredo em Angola, menos para Tiradentes, que havia confessado o crime de lesa majestade. Dizem que mais tarde, de Maria I, melhor informada da insanidade de Tiradentes, reformara também sua sentença, para degredo, mas a reforma da sentença teria chegado tardiamente, pois Tiradentes já tinha sido enforcado. O ícone da República, o alferes Tiradentes, é uma figura tão paradoxal quanto a própria conjuração que se pavoneou do título de Inconfidência. Quem não conhece bem o latim, não entendeu por que a coroa portuguesa chamou o movimento de Inconfidência. Porque inconfidere, em latim é ao contrário de fidere. Fidere é confiar, inconfidere é desconfiar. Ou melhor, desconfia-se de quem é traidor, inconfidente, traidores da coroa. Até hoje, infelizmente, em Ouro Preto, na Praça Central, sobre o portal da Casa da Câmara está escrito Museu da Inconfidência, ou seja, Museu da Traição.